Aí, começamos então a gravação da primeira aula da disciplina de Segurança e Soberania Alimentar. Hoje, então, dia 15 de março, iniciando as nossas atividades acadêmicas da UERGS do semestre 2021-1. Sejam todos bem-vindos e vamos, então, a mais um semestre remoto. Então, o nosso tema, né? Nós vamos hoje fazer o quê? Trabalhar com o histórico, né? E a evolução da segurança e da soberania alimentar no mundo, né? E principalmente aí no Brasil. E aí eu tenho já aqui nessa primeira transparência algumas fotos, né, que já falam por si, né, de alimentos que são produzidos aqui e que são alimentos regionais, tá? Esse é um termo que eu gostaria que vocês anotassem aí em algum lugar, né? O que é um alimento regional? É um alimento que deriva do quê? Da produção que é realizada pela cultura predominante que existe num determinado local. Por exemplo, aqui nós temos a bolacha pintada, né? A bolacha pintada, que é utilizada muito aí no Natal e agora na Páscoa também, é um produto típico de origem alemã. Onde no Brasil nós encontramos, né, esse tipo de alimento? Em locais, né, colonizados por alemães. Então, isso aqui é considerado um alimento regional, um alimento de soberania alimentar. Por quê? Porque eu estou falando o que é ser soberano, né? É fazer um processo, uma produção agrícola, uma agroindustrialização e reter, né, tanto o processo, o modo de fazer, e que ninguém, né, faça cópia indevida disso. Por isso que nós falamos muito, né, quando se fala em soberania alimentar, das sementes, né, sementes crioulas, as sementes que eram utilizadas antigamente, que não existem mais. Tem grupos formados, né, daí da sociedade civil, que são os guardiões das sementes, que guardam, reproduzem todo ano e repassam essas sementes para quê? Para que não se perca o ato, né, de ser soberano em relação ao plantio de tais e tais variedades, tais e tais culturas, tá? Isso acontece mais para o milho, né, o que eu tenho mais contato, assim, que eu sou, né, tive algum estudo, ou, né, grupos esses trabalham com milho. E aqui nós vamos poder olhar o quê? Várias outras produções, né? Pêssego é uma produção, aqui as hortaliças, aqui nós temos as morangas e as abóboras, que também tem grupos fortes, né? Chefiados pela Emater, que guardam sementes, né? E cultivam e repassam para os agricultores. Aqui nós temos, né, o pé de moleque, e mais lá para a parte norte do Brasil, conhecido como rapadura, e assim por diante, o queijo colonial, o salame colonial, né? Então, essa figura, ela mostra o quê? Aspectos de soberania alimentar, né? E quando eu vou trabalhar com segurança alimentar, também ela nos dá segurança, mas a segurança é um conceito bem mais amplo, tá? Que nós vamos começar a ver agora. Então, o termo, né, segurança alimentar aparece pela primeira vez na Idade Média, isso lá em 1914. E depois, em 1914, então volta a ser usado, né, na Primeira Guerra Mundial na Europa. Qual que era a preocupação deles? Como eles estavam em guerra, era o quê?
que a segurança nacional de um país, ela era obtida ou garantida pela capacidade que aquele país tinha de produzir sua própria alimentação. Nós aqui, na nossa geração e a geração passada não, né, imagina como que é estar em guerra. Mas países que estão nesta condição, a preocupação número 1 era o quê? Quanto de alimento tem e por quanto tempo aquilo que tinha sido produzido poderia ser armazenado corretamente para ser depois um alimento saudável, né? Por quê? Porque num país em guerra para tudo, né? Todas as forças desses países estavam centradas na questão da luta, do combate, né? Então, a segurança alimentar, a primeira preocupação, o primeiro termo, né, que foi originado era, então, a capacidade de produção e de armazenamento, né? E isso, então, de forma a não ficar vulnerável a possíveis embargos. Então, se o país tinha produção interna e aquilo estava armazenado, ele, se fosse embargado, né, de não poder comprar alimento de outros países, ele estava garantido, né? Vocês sabem que quando existe guerra, várias coisas são utilizadas, né? Então, esse conceito ganhou força depois na Segunda Guerra Mundial, que foi nesse período aqui, de 1939 a 45, e em especial quando foi constituída a Organização das Nações Unidas em 1945. Então, após essa Segunda Guerra, a segurança alimentar foi tratada como uma questão de insuficiente disponibilidade de alimentos. Então, até aqui, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, vocês podem ver que a questão da segurança, ela estava relacionada única e exclusivamente com a quantidade, né, de alimentos. Até esse momento, ninguém falava em qualidade, né? Por quê? Porque naquela época o mundo vivia um estado sombrio, né? Bastante difícil. Como mais ou menos eu imagino como o que nós estamos vivendo agora devido a essa pandemia, né? Então, o que era a preocupação? Era única e exclusivamente ter ou não ter alimentos, né? Então, a crença né, e os esforços daquela época eram de que a insegurança alimentar decorria da produção insuficiente, né? E isso ainda nós temos na América do Sul e ainda nós temos na África, todo o continente africano, tá? Então, insegurança alimentar é um outro termo, né? A nação, o povo, ele está inseguro porque não tem comida para todo mundo, né? No Brasil, isso não é isso que acontece hoje, tá, gente? Eu vou sair do histórico, porque aqui existe produção suficiente. Até a gente tem 30 a 40% de desperdício, né, da produção de vegetais, de frutas e hortaliças, tá? Por condições inadequadas de transporte, de armazenamento, de seleção, de várias coisas. Então, é muito alimento que vai fora. Nós temos produção suficiente aqui no país há muitos anos, porém, a distribuição dessa produção, ela é inadequada, ela não é quantitativa e muito menos qualitativa, tá? Então, o nosso problema, em termos de país, não é a produção insuficiente, e sim como essa produção chega na mesa do brasileiro, tá? É um dos fatores que nos deixa sempre, nos últimos anos, aí, 5, 6 anos, em estado de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, tá? Depois, mais para frente na disciplina, nós vamos ver
todos os aspectos da nutrição que estão envolvidos aí com esse fator que é o número 1, né? Tem alimentos, nós somos o celeiro do mundo, né, gente? Tem alimentos, mas não tem uma distribuição correta, não tem um acompanhamento, não tem uma logística de transporte, são vários problemas aí que colaboram para deixar a gente numa situação de insegurança alimentar. E nesse próprio período, aí voltando então para a história, nesse contexto, então, foi lançada uma experiência, né, para aumentar a produtividade de alguns alimentos. E aí vocês já ouviram falar muito, né, no curso, nesses anos que vocês estão aí já, da Revolução Verde. Eu vou passar rapidamente por isso, mas é um marco, né, que mudou o cenário mundial, né, de produção de alimentos. Na verdade, de sementes, de commodities, de grãos, né, que muitas vezes não viram alimento, mas eles são utilizados aí, né, no meio da cadeia da produção de alimentos. Então, o que é, né, resumidamente, bem rapidamente, o que foi a Revolução Verde? Está sendo ainda, né? São novas práticas agrícolas, fortemente baseadas em insumos químicos industriais, fertilizantes e agrotóxicos, sementes, então, modificadas pela transgenia, mecanização intensa. Isso aqui, então, foi tudo organizado e fez parte aí de todo o fazer do agronegócio, né, da agricultura. Com isso também veio que uma degradação social, econômica, cultural e ambiental. Por quê? A Revolução Verde, ela foi necessária? Não sei, né? Porque o que motivou que ocorresse a Revolução Verde foi um pesquisador que disse o seguinte, isso lá atrás, né? Que a população do mundial cresce de forma exponencial, né? 2 vira 4, 4 vira 8, 8 16, 16 32. As pessoas do mundo estão aumentando assim. E a produção de alimentos não está nesse ritmo, né? Mas está crescendo muito, assim, de forma homogênea, sem aumentar. Então, vai chegar um ponto que vai ter gente e não vai ter comida, né? Essa, então, foi o principal argumento científico utilizado, então, para se criar a Revolução Verde, né? Entre aspas, por quê? Porque se viu o quê? Que isso não aconteceu, né? O crescimento, ele é de forma exponencial, mas não é da forma como aquele pesquisador afirmou. Outra coisa, por trás dessa afirmação e desse estudo tinha o quê? A indústria de produção de insumos e fertilizantes, agrotóxicos, sementes, que normalmente vem o quê? Casada com a indústria farmacêutica, né? As mesmas empresas que produzem isso que eu já falei, né, as sementes e agrotóxicos transgênicos e tal, é a mesma que depois vende remédio para tratar as doenças originadas dessa primeira parte. E ao invés, então, de ter mais alimento disponível, então, para essa população que cresceu de forma exponencial, se isso realmente tivesse acontecido, nós teríamos que ter todos os 6 bilhões de habitantes do planeta comendo 3 refeições diárias com segurança e com soberania alimentar. Então, a justificativa, isso já aconteceu, não adianta a gente pensar se foi certo ou não, aconteceu e continua acontecendo
Eu vejo assim que é isso. Não temos mais, não tem muito que nós fazermos, né? Nós podemos fazer pequenos movimentos diferenciados, né? Como nós aprendemos aqui no curso, produção orgânica, utilização de agentes biológicos para tratar as produções, as plantas e tal. Mas isso aqui já aconteceu, né? E isso, então, que era para resolver a questão da fome no mundo, criou o quê? Mais insegurança, né? E pouquíssima soberania alimentar, porque aonde existia soberania alimentar, né, maior, foi substituído pela mecanização, pelas sementes transgênicas e assim por diante. Então fez um estrago bastante grande no mundo, né? E então nós, através dessa revolução verde, não estou falando que é totalmente também só prejudicial, né? Ela aconteceu e a gente também tem que ver a parte boa, né? Que é aumento de produtividade, né? As lavouras são lindas, você olha, elas são maravilhosas. A soja, né? Que a gente vê aí hoje nas lavouras, ela é esplêndida, o milho é fantástico, né? O tomate, ele é vermelho, ele é apetitoso, tudo ficou assim melhor depois, né? Do ponto de vista de produção, de quantidade e visual. Tá? Mas, por outro lado, a gente começou a ter o quê? Doenças, problemas de saúde, cada vez mais relacionados ao consumo dos agrotóxicos. Daí, para isso, eu já deixo como dica para vocês, até eu vou colocar aqui no ambiente o vídeo, né? O veneno está na mesa, que é um vídeo que traz bem essa questão próxima de mim, né? Com relação aos agrotóxicos. Então, se eu posso fazer escolhas que eu sei que são mais saudáveis, que eu sei que não foi utilizado agrotóxico, e eu tenho dinheiro, né, para comprar esse alimento, a gente sempre tem que ir por esse lado, tá? Para evitar problemas de saúde, doenças, né? E o principal deles, vocês sabem que é o câncer. E aí as consequências, né? A gente vai a um supermercado, você vai numa gôndola, você tá vendo que batata doce, batata rosa, batata branca, né? Tu não sabe, né? Que tipo de produto é esse aqui? Não existe uma rastreabilidade, não existe uma informação, né? Para o consumidor. Eu imaginava que batata nem recebia agrotóxico, né, gente? E fiquei sabendo que por relato de um aluno, que é um dos alimentos que mais recebe carga aí de veneno, tá? Então, é bem complicado isso, né? Então, aqui nesse hipermercado, ele foi condenado por vender produtos impróprios ao consumo. Mas aí eu já deixo uma pergunta para vocês também. O que é impróprio para o consumo? Né? Se tudo é geneticamente modificado, se a maioria das coisas são tratadas com veneno. E aí, então, em 1974, teve a primeira Conferência Mundial de Alimentação, né? A alimentação sempre tem que fazer parte, né, do que o mundo está vivendo. Por exemplo, agora, né, com relação à pandemia, existe uma preocupação muito grande de que as pessoas tenham uma alimentação saudável, né? Isso também já conversa com a questão, assim, do que eu estou observando. Uma grande parte, eu poderia dizer a maioria, né, das pessoas que estão chegando a óbito por Covid, elas já vinham durante a vida, né, não estou falando que são todas, a maioria, com problemas de sobrepeso e obesidade, né? E aí vocês imaginem, isso é decorrência do quê?
de um estado de insegurança alimentar, porque a pessoa não está se alimentando corretamente a vida inteira, né? E isso, junto com essa doença horrível, o que acontece? Piora mais o quadro, porque todo um organismo, quando ele está com obesidade, sobrepeso, ele precisa funcionar, né, os órgãos internos e todo o metabolismo por duas pessoas, né? Então, isso prejudica muito, né? Prejudica demais a capacidade desse organismo, né? Desse sistema imunológico reagir e conseguir eliminar o vírus e conseguir, né? Permanecer vivo. E isso é para qualquer doença, mas esse estado de insegurança alimentar que o brasileiro vive há anos já, que é o problema da obesidade e sobrepeso, está aparecendo agora, né, nessa questão aí das mortes, né, pelo Covid-19, muito claro isso, né? Então, se a Revolução Verde tivesse feito algo assim tão positivo, nós não estaríamos vivendo isso, né? Porque junto com a produção agrícola ocasionada, então, a mudança, né, feita pela Revolução Verde intensificada, também veio a questão da indústria alimentícia, né? Pegando essa produção, utilizando vários tipos de aditivos químicos, né? Que muitos deles também insalubres, vamos dizer assim, que provocam doenças, que provocam câncer, que provoca alteração do sistema nervoso central, que provoca isso, que provoca aquilo, utilização de sal em excesso na alimentação, de gordura, né? Aliado a isso, então, a questão de sedentarismo, né? Das pessoas não fazer atividade física. Tudo isso, né, é um plus, um pacote que tá essa coisa toda, né? Dessas mortes aí sem parar. Então, isso, ó, nós estamos falando lá de 1974, agora nós estamos em 2021, né? Pensem que todo esse período aí que passou, nós ainda em muitas coisas, nós estamos, né, chovendo no molhado, nós estamos com o carro atolado no barro e aquela roda está sempre girando e cada vez vem mais barro nos nossos olhos, né? E nós não conseguimos sair disso. Mas não podemos parar, né? Precisamos continuar trabalhando para mudar esse cenário, trabalhando, vocês quando formados, gente, a importância de vocês na vida das pessoas é imensa, entende? Então, vocês precisam ter bem claro o foco, né? Como que vocês vão atuar como engenheiros agrônomos, né? No que vocês acreditam, o que é importante, né? Para o país e para o mundo, né? É produzir de forma mais limpa, né? E ter resultados bons também e melhorar o ambiente, porque essa coisa que a gente às vezes imagina, o meio ambiente para daqui 20, não, o meio ambiente é para daqui agora, é para vocês, é para mim, é para nós, não é aquele pensamento lá dos netos, não sei o que, bisnetos, não, já é agora, a degradação é agora, os problemas são agora, entende? Então eu vejo assim que na geração de vocês, os profissionais que vocês serão, e cidadãos é que vai poder dar uma trégua para o planeta, sabe? Sabe aquela parte assim de respirar um pouco e assentar as coisas para daí continuar, né? Então, a Revolução Verde intensificada, continuando aqui, a estratégia aumentou a produção de alimentos, mas fez crescer o número de famintos e excluídos, pois o aumento da produção não implicou aumento da garantia de acesso aos alimentos. Então, a gente sempre imagina assim, lá na África, né? Sempre é a África que permeia o nosso imaginário, porque a gente tem ainda muita gente passando fome, tem muita pobreza. Mas a África é aqui, né? A África é aqui em Três Passos também. A África é aí onde vocês moram. É só vocês começarem a observar
o quanto de casinhas, né, feitas aí a pau a pique, sem água, sem luz, sem energia, sem banheiro, né, que estão sendo construídas. Vocês observem o quanto tem de novo de catador de material reciclável, né, do lixo. Quando as pessoas estão fazendo esse tipo de atividade, pessoal, é porque todo o restante que tinha já não existe mais, né? Então, eles não vão, por amor à profissão, catar lixo. Ninguém faz isso. Então, comecem a observar que essa fome, né, que eu coloquei ali para vocês acessarem o Profissão Repórter, para vocês assistirem, né, isso não está longe, gente. Isso está aqui, está junto de nós. E muitas vezes fazer assim, se unir, comprar cesta básica, ajudar, é o que? Uma medida que vai lá, apaga um incêndio temporário. A resolução da questão jamais está ali, né? Da onde vem, né? Esse cenário que está aí na nossa porta outra vez. Ela vem da onde? Do desemprego, vem do êxodo rural, né? Quando uma máquina faz o que 20 pessoas faziam, esse êxodo rural, ele vai acontecer, quer queira, quer não queira. E aí vão para onde essas pessoas? Vão para as cidades, mas se na cidade não tem emprego, como que elas vão garantir, né, o pão nosso de cada dia? E aí a gente vê o quê? Cenários assim, né, de pobreza rural e de fome. E aí advém todos os outros problemas, né, sociais que nós temos vivenciado nos últimos anos, né? Nem sempre um bandido se forma por má índole ou por a pessoa ser ruim. É uma construção que aconteceu na vida daquele indivíduo, né? Que muitas vezes se origina aí de uma vida muito pobre, de uma vida muito cheia de privações do mínimo, né? Que é o nosso direito humano que a gente tem de comer 3 vezes por dia, pelo menos. Então, a partir dos anos 80, nós temos aí os ganhos, né, contínuos da produtividade na agricultura, continuou, lógico, isso melhorou muito, como eu já falei para vocês, né, gerando bastante excedente de produção e aumento de estoques. Então, para quem até aquela época acreditava que segurança alimentar era o quê? Quantidade e estoque de comida, isso estava ok. Só que isso aconteceu na maioria dos países, né? E isso resultou que na queda de preço dos alimentos. E aí começou a sobrar e aí entrou a indústria, né? Indústria para fazer o quê? Para beneficiar essa sobra, né? Mas isso também não resolveu o problema da fome. E aí nós entramos, então, numa parte, né, que a segurança alimentar começou a ser relacionada com o quê? A garantia de acesso a todos de forma permanente a quantidades suficientes de alimentos. Então, lá atrás era só produção e armazenamento, estoque. Aqui nós já temos um sinal, né, a partir dos anos 80, que é o quê? Garantir o acesso a todos. Então, já se remete ao quê? Se é para garantir o acesso a todos, é um direito humano, né? De forma, então, permanente, quer dizer todos os dias, 365 dias do ano, e quantidades suficientes de alimentos. Então, até aqui, se incorporou nesse conceito que o acesso, né, a esse alimento. Não adianta ter produção e ter estoque se 50% da população tem acesso e os outros 50% não têm, né? E as quantidades, então, suficientes. No final, então, dos anos 80, início dos anos 90, passou-se a incorporar mais alguns aspectos aos termos, né? Ao termo segurança alimentar. Isso já nos anos 90, né? Alimentos seguros, que apresentem qualidade,
Olha só como abrangeu mais, né? Produzidos de forma sustentável, equilibrada e culturalmente aceitáveis. Então, aqui, nos anos 80, que foi o boom aí da Revolução Verde e da indústria de alimentos, né? Com a utilização de aditivos químicos, processos equivocados, muitas vezes também. Você viu, opa, tem que ser seguro, porque não pode ter contaminação de qualidade, olha ó, como abrange o termo qualidade, nutricional, biológica e sanitária, né? Produzidos de forma sustentável, porque aqui nos anos 90 já se viu que o que foi feito para trás destruiu consideravelmente o meio ambiente, né? De forma equilibrada e culturalmente aceitáveis, né? O que é esse equilibrado? Ah, não, é só soja, milho e trigo, né? O resto aí não precisa produzir. Então, essa incorporação desses novos conceitos se deu pelo quê? Pela observação da sociedade do comportamento alimentar nos anos 80, né? E aí nós temos, então, na Constituição Federal de 88, o direito humano à alimentação adequada no Brasil. É um termo que vocês vão ouvir muito aqui na disciplina, que chama DHAA, Direito Humano à Alimentação Adequada. Está na Constituição e é a primeira vez que aparece, né, em algum lugar o termo alimentação. Então, diz lá no artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, nós temos, né, garantido esse direito, né, na lei está, pelo menos. E aí, então, na década de 90, começou um forte movimento em direção ao que? A garantir esse direito, então, né? Se nós temos esse direito que está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, então nós vamos à luta para que no mundo todo o ser humano possa ter esse direito de fato, né, adquirido e colocado em prática. E na cúpula, então, mundial da alimentação de Roma, em 96, e aí entrou a FAO, né, que é a Organização Internacional da Agricultura, associou definitivamente esse papel, né, fundamental do direito humano à alimentação adequada à garantia da segurança alimentar e nutricional. Vocês vejam que, além da segurança alimentar, agora a gente tem mais um termo, né? Segurança alimentar e nutricional. Então, o que é esse DHA? É um direito humano inerente a todas as pessoas de ter acesso regular quer dizer todos os dias, permanente, sempre, né? Não comer um dia sim, 3 não, e irrestrito, quer diretamente por meio de aquisições financeiras a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade adequadas e suficientes, corresponder às tradições culturais do seu povo e que garantam uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, individual e coletiva. Ó, é bonito isso, né? Pensem vocês aí como isso é bonito e como isso é amplo. E como isso é difícil, né, de ser implementado. Primeira coisa,
aquisições financeiras. Para aquisição financeira, a pessoa tem que estar trabalhando, né? Tem que ter um salário digno para poder comprar os alimentos, né? E garantia que sejam seguros e saudáveis. Seguros, então, sem contaminação física, química ou biológica. Então, sem agrotóxicos, sem hormônios, sem aditivos químicos maléficos, saudáveis, né? Saudáveis, a gente entra na questão que com vitaminas, né? Com sais minerais, alimentos frescos, né? Quantidade e qualidade adequadas e suficientes. Aí piorou, né? As pessoas mal apenas sabem o que faz bem, o que faz mal, e vocês sabem, ainda compram quantidades, né? Quem agora falando com o público da obesidade e sobrepeso, quantidades absurdas, né? De alimentos que não têm nutrientes, que só tem açúcar e gordura. E aí vai, então, para a qualidade adequada, né? Complicou mais ainda. E daí aqui para baixo complica mais. Correspondente às tradições culturais do seu povo, que garanta uma vida livre do medo, digna e plena as dimensões física, mental, individual e coletiva. Então, isso aqui é um direito bem escrito, bem descrito, mas bem difícil de ser realizado. Tá? Então, Bom dia, professora. Oi, bom dia. Bom dia aos demais colegas. Professora, ali, né, essa citação que você comentou ali, na teoria é bem bonito, né? Mas na prática isso não ocorre, né? Olha, eu vou te dizer o seguinte, para fazer 100% do que é o conceito, eu não conheço ninguém que consegue fazer isso. Né? De fazer... Eu sei que o objetivo de ter, assim, uma lei bem descrita, um direito humano a tal coisa, né? Assim como tem o direito de nenhuma criança ser abandonada, de nenhuma criança ser maltratada, né? Na lei tem que estar descrito todos os aspectos, né? E ali tá, né? Mas fazer, por isso que eu falei com tanta, assim, item por item com vocês, fazer tudo que descreve o direito humano à alimentação adequada, não conheço ninguém no mundo que faz, nem eu não faço. Eu Pois é, não faço. o primeiro problema já começa ali pelo capital, né, professora? Para comprar o alimento, Exato. muitos não têm, digamos, dinheiro e acesso. Veja quantas pessoas, quantos moradores de rua, né? E nós mesmos, né, por exemplo, agora que a gente está num processo aí de inflação alta, né, de tudo desregulado, os preços das coisas por causa da pandemia. Tem muitas coisas que a gente não consegue comprar, né? Então, Só que esse já é um ponto agora, digamos, mais recente, né? Mas isso já não é de hoje, vem desde o tempo que mundo é mundo, né? Isso aí, daí eu vou te dar um exemplo bem prático, assim, ó. Se eu for no mercado, né, e eu tô ali com R$ 5, né, e eu tenho uma família ali que tem 4 pessoas na família, eu tenho R$ 5. Eu vou lá e vou comprar eu não vou nem falar em comida, eu vou comprar uma bebida. Eu chego no supermercado com R$ 5, eu tenho que dar essa bebida para os 4 tomar, né? Eu vou aonde? Vou comprar uma Coca-Cola de 2 litros, ou eu vou lá comprar laranja, né? Essa laranja tá um preço que tá sempre caro, né? Tirando a safra, e vou fazer suco de laranja. Pergunto para vocês o que vocês fariam, né? Se tu é um pai e uma mãe e tu tem aqueles 5 pila, com certeza eu vou na Coca-Cola, entende? E daí eu tô levando o que para casa? Eu tô levando uma porcaria, mas essa porcaria vai dar
carboidrato para as pessoas lá, vão tomar aquilo e beleza. Agora, o suco de laranja vai ficar? Por quê? Porque está mais caro, porque dá trabalho para fazer, porque, né, eu vou ter que fazer comprar quanta laranja para fazer 2 litros de suco. Então, eu estou privando a minha família de tomar algo que tem vitamina, que é o suco de laranja, que tem sais minerais, que tem fibra, que é nutricionalmente saudável para dar algo que tem só caloria vazia. Mas naquela hora ali eu vou ter que escolher. E aí, se eu fizesse uma pesquisa de cada 100 pessoas, 99 iam comprar coca, sabe? E daí eu entro de novo na questão da insegurança. Então, para vocês verem que a coisa ela não é tão simples, né? Ela não é fácil. E esse contexto sempre vai estar o quê? Intrinsecamente ligado à geração de emprego e renda. Quem não tem trabalho e não tem renda não consegue fazer uma alimentação adequada. Não existe mágica, né? Não existe lugar no mundo que isso vá acontecer. Então, a realização desse direito está fortemente relacionada ao conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, antes se pensava na segurança alimentar, né, naqueles aspectos que eu falei, produção, armazenamento. Depois veio a questão da qualidade do alimento e ainda agora se soma a esse conceito a parte nutricional, que é bastante importante também. Então, eu posso dizer para vocês que a segurança alimentar, ela vai do campo até a mesa, né? Essa parte final, que é a mesa, que é a preparação dos alimentos, ela é muito importante também. Para quê? Para, nesse momento, a gente não perder as propriedades, né, benéficas do alimento, não se perder vitaminas, não se perder nutrientes, né, principalmente as vitaminas. Então, tudo isso precisa funcionar bem, né, para que quando o indivíduo faça uso da alimentação, ou seja, coma, né, se alimente, ele esteja alimentando o seu organismo com vitaminas, né, principalmente proteínas, carboidratos, né, fibras, componentes que vão dar o quê? Saudabilidade para aquele alimento, né? E aí, então, a insegurança alimentar e nutricional, ela vai o que? Violar o direito, né? Do direito humano à alimentação adequada. Junto a isso, teve, assim, na década de 90 ali, um movimento no Brasil bastante grande da indústria de alimentos, né? Ser contra ou assustar, né, a população de que produto artesanal, produto, digamos, caseiro, não ser benéfico, né? Ter contaminação microbiológica, não ser seguro e tal, por não utilizar aditivos químicos. Então, isso teve uma fase aí muito forte, né? De que tudo que não é industrializado, processado e controlado, né? Físico-quimicamente e microbiologicamente não ser saudável, né? E aí, dos anos 2010 para cá, nós estamos vendo um movimento reverso, né? Mostrando o quê? Que se esse artesanal, esse caseiro for feito obedecendo aí padrões mínimos de boas práticas de fabricação, ele é muito mais saudável, muito mais rico de nutrientes, muito melhor, né? Para quem vai consumir. Isso nem levando em consideração a questão cultural, né, que a gente viu ali, que a alimentação, para ser completa, digamos assim, ela tem que atender ao que aquele povo, aquelas pessoas daquele lugar estão acostumados a comer e gostam de comer, né?
E isso aí a gente tem uma variação muito, muito grande aí pelo Brasil todo, né? O que nós comemos aqui no Rio Grande do Sul é próximo, né, mais ou menos, do que se come em Santa Catarina e no Paraná, mas já tem mudanças. E aí você vai lá para a região amazônica, totalmente outra alimentação, no Nordeste é outra, né? Em Minas é outra, São Paulo é outra, e dentro dos estados, as regiões também, isso muda bastante. Então, o que precisa é o quê? Respeitar essa diversidade cultural alimentar, né? E não tentar impor, assim, não é qualquer pessoa que vai amar churrasco, né? Não é qualquer indivíduo aí espalhado pelo Brasil que vai aprender a tomar chimarrão. Então, assim como tem gente que adora lá o cupuaçu, adora pequi, gosta de não sei o quê, outras coisas que talvez para nós nem precisariam existir, né? Então, esse conceito de segurança alimentar e nutricional, ele vem sendo debatido e construído, né, e sofrendo alterações em função da história da sociedade, né? E, com certeza, nesse período pós-pandêmico, né, que se Deus quiser já vamos estar vivendo daqui a pouco, esse termo também vai ter que ser revisado, né, e com certeza vai ter que incorporar mais significados aí, né? Porque a alimentação aí, ela tá ainda bastante precária, tá muito aquém, né, do que deveria estar, principalmente em cidades maiores. Nós que moramos em cidades pequenas, cidades agrícolas, ainda temos acesso a alimentos verdadeiros, a alimentos minimamente processados, né? E conseguimos aí nos alimentar de uma forma que eu julgo mais adequada, tá? Então, a parte nutricional, né, também foi incorporada à questão da segurança alimentar e nutricional. Então, nós temos duas dimensões hoje bem definidas, né, para garantir essa segurança alimentar e nutricional. A alimentar, que trata dos processos de disponibilidade, a produção, a comercialização e acesso ao alimento. E a outra dimensão, a dimensão nutricional. A escolha, o preparo, né, o tipo de preparo, o consumo alimentar e a relação, então, com a saúde e a utilização dos nutrientes, né? A utilização biológica de cada um desses alimentos, né? Então, aqui nós temos uma foto da produção de vegetais, né? De hortaliças, e aqui nós já entramos numa questão que também é importante já comentar, que 70% da produção de alimentos daqueles que nós consumimos são cultivados por agricultores familiares, tá? Então, os agricultores familiares são aquela faixa aí de pessoas, de indivíduos, né, que não tem grandes extensões de terra, que tem propriedades pequenas e que se dedicam, né, a produzir alimentos mesmo, né, porque aonde tem produção de grãos e das commodities não vai ter produção de alimentos. O que eu quero dizer assim, nós não comemos soja diretamente, né? Quem de nós aqui come soja? Ninguém, né? Quem de nós aqui come o milho? Né? A não ser a farinha de milho. Então, isso que eu quero dizer, que produção de alimentos não é produção dessas commodities, né? Tirando o trigo, que vem para a nossa mesa na forma de farinha, as outras duas é para alimentação animal, que aí depois sim, vem para o nosso prato na forma de bife, né? Em forma de carne, de produtos carnes. Mas produção de alimentos, quem faz é a agricultura familiar, né? E aí, então, também, recentemente, aí, anos 2008, 2010, outras dimensões vêm sendo associadas ao termo, né? DESAN, que é, então, a questão da soberania alimentar,
Então, aqui nós temos um Brasil, né, cheio de produtos diferenciados, tá? Nós aqui aparecemos com a nossa soja, aqui no Rio Grande do Sul, mas é o que? Soberania alimentar é o que produzir de tudo, né? Ter uma variedade de produção agrícola, né? Para que você não produz aqui, aqui nesse outro estado produz, e ter essa comercialização dentro do próprio país, né? Isso nos dá o quê? Soberania naquilo que a gente quer produzir e naquilo que a gente vai consumir, né? Respeitando, então, suas múltiplas características culturais manifestadas no ato de se alimentar. Então, o ato de se alimentar, ele diz muito sobre nós, né? Sobre cada um de vocês. Toda vez que vocês vão se alimentar, vocês olhem para o prato de comida de vocês, vocês vão se enxergar ali. Mas o que é, então, essa soberania? Cada país tem o direito de definir suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, que garantam o direito à alimentação para toda a população, respeitando, então, as múltiplas características culturais dos povos. Essa parte de respeitar as múltiplas características culturais dos povos, para mim, é a parte mais importante, mas também é a parte mais difícil, né, de se colocar em prática. E aqui nós temos, então, duas fotos, né, uma que remete à segurança alimentar, né, e a outra que remete à insegurança. Esses indivíduos aqui, que eu nem sei quem são, né, a saúde alimentar, né, que está relacionada com a segurança alimentar, ela se reflete na fisionomia das pessoas, tá? Então, o ser humano bem alimentado, ele vai ter uma cor, uma característica, né, de pessoa saudável, que é resultante daquilo que ela come. Tá? Do outro lado, o inverso, bastante cruel, né? A gente vai ver que o indivíduo aqui que come farinha com água cozida, ou, né, um feijão só, ou sei lá o que essa criança está comendo, né? Você reflete na fisionomia. Vocês deem uma olhada aqui, ó, nesta criança e nesta criança, né? Então, dá para ver que essa criança, esse ser humano aqui está feliz, está bem alimentado, né? E esse aqui está sofrendo. E isso, gente, mais ou menos 66 milhões de brasileiros, e hoje isso já aumentou, deve estar na faixa dos 75 milhões, se alimentam inadequadamente. Alimento saudável, então, versus agrotóxicos. Não venham me dizer que uma alface, um tomate cultivado com agrotóxico é saudável, minha gente, porque não é. Melhor daí não comer. Tá? Porque em vez de tu estar comendo alguma vitamina, um sal mineral, né, uma fibra ali, tu vai estar comendo veneno. Então não coma. Se tu não sabe como é cultivado essa hortaliça, essa verdura, não come, tá? Por favor, não come. Então, aonde? Oi. Nesse caso ali, agrotóxico também inclui adubação química? Adubação química, não. Isso é diferente, né, Douglas? Adubação é tranquilo, porque tu tem um processo de transformação durante a cultura, né? Se tu tiver, vai ter algum nutriente a mais ou a menos. Eu tô falando dessa pulverização, assim, ó, que ocorre, tipo, um pouquinho antes da colheita, tá? Ou essas coisas aí que são muito usadas, né, nas verduras, e principalmente o tomate, pimentão, a banana,
Que mais do ranking lá dos que recebem carga alta? A uva, Moranguinho. morango. O morango, pelo amor de Deus, se vocês não sabem como é cultivado, não comam. Pepino, né? Porque vem com veneno. E esse veneno, então, ele substitui qualquer coisa boa que poderia ter ali, naquela fruta ou naquele vegetal. Então, não come, tá? Então, Ainda bem, né, professora, que o cara que está fazendo a aplicação ali, fazendo a pulverização, ele está com IPI, né? Uhum. E aí vocês pensem, né, o quanto essa pessoa aqui, ela me digam de 0 a 100, qual é o percentual de uma pessoa assim ter câncer? Chutando assim, né? Vamos dizer 99,9%, porque ele está ali, ó, aspirando aquele veneno puro, né? Sem proteção. Com proteção, já tem estudos que provam que a pessoa se contamina igual, né? E isso é muito triste, porque ele não está ali assim de teimoso, sabe? Ele está ali fazendo o serviço dele. E ele nem sabe, muitas vezes, as pessoas nem sabem o que estão fazendo, né? E aqui nós temos aqui, ó, 5,3 quilos de veneno por habitante, aqui na nossa região é quase 9 litros, né? 8 ou 9 litros por cabeça que nós estamos aplicando nas lavouras e indiretamente nós estamos comendo esse veneno. Está no ar, está na água, está no alimento, entende? Então, se nós moramos aqui, esse teor, esse percentual é tão alto, minha gente, nós estamos todo dia botando veneno para dentro. Não tem? Por isso que assistam o vídeo, sabe? Aquele vídeo, ele é... Espera um dia passar essas mortes, tudo aí no Rio Grande do Sul, que tá agora, porque daí mais aquele veneno tá na mesa em cima de vocês, não vai dar certo. Esperem a situação se normalizar um pouco, aquilo é só uma tragédia também. Mas é a verdade, né? Então esperem uns dias para ver aquilo. E aquele vídeo da fome também, esperem mais uns dias, gente do céu, porque olha, eu queria ser uma prof de trazer boas novas, sabe? De dizer que a coisa é diferente, que tem esperança e que isso vai passar, mas, meu, não é fácil, sabe? A destruição do planeta, do ambiente, né, das sociedades está tão grande que, olha, Senhor Jesus, a gente gostaria muito de falar outras coisas, né? E trazer exemplos bons, mas não é fácil. Então esperem uns dias, senão vocês vão entrar em parafuso aí, tanto vídeo negativo. E aqui, então, o que a gente quer, né, ver no mundo mais e trabalha, vocês todos nos ajudam nisso, né, ver mais feiras de alimentos orgânicos e agroecológicos, ver mais agricultores trocando, né, essa condição de trabalho e de vida por condição mais alegre, né, mais viva, mais saudável de produção, gente, sabe? Por que tudo isso? Para que cada vez mais as pessoas vivam melhor, mais tempo, com saúde, mais felizes, né? Sem falar, gente, aqui eu só falei do câncer, mas a questão das doenças mentais, né? Tem relação direta com a utilização de agrotóxicos. Então, nós aqui na região, é uma região que tem muito suicídio, né? Aqui em Três Passos, eu acho que até um pouco agora que a pandemia está matando muito mais gente, mas a questão do suicídio no interior era o mesmo número de pessoas que tinham morrido de Covid. E pessoas jovens, eu estou falando aí de pessoas que se suicidam com 30 e poucos anos, com 40 anos, sabe? Com 50 anos, vamos dizer assim, começando a vida, né? Começando a desabrochar, vou dizer dessa forma, e se matando, né? Isso tem uma relação muito direta com o uso de agrotóxico.
E isso tudo, então, cria, né, uma crise do sistema alimentar. A gente vê, assim, ó, as gôndolas, né, de supermercados, vocês vê aqui, ó, é tudo coisa artificial, tudo coisa industrializada, com aditivo, pá, 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 pá. Então, 46% do setor varejista pertence a 5 grupos de empresas. Imagina, então, eles fazem o que eles querem. Eles colocam, né, apesar da Anvisa trabalhar nesse sentido, que é o órgão fiscalizador, o mapa e tal, o mapa da questão dos produtos de origem animal, o que você vê é isso aqui, ó. E aí, esses 5 empresas só dominam isso, e a tendência de 5 passar para 3, concentrar cada vez mais, qual é a chance que um cidadão tem de fazer uma escolha, se só tem isso aí, né? Mas temos exemplos de valorização de circuitos locais de abastecimento, as feiras agroecológicas, feiras dos produtores, né? Produção, e a produção e a comercialização direta, né? Com as pessoas, garante alimentos com menor custo, mais diversidade, mais fresco, menos aditivo químico, e toda essa coisa aí, né? Mas é uma situação que precisa de muito trabalho para modificar, para melhorar, né? E aí outra questão bastante importante, sobrepeso e obesidade, já falei um pouco para vocês, né? Normalmente as pessoas despertam aqui no Brasil quando as veias coronárias já estão entupidas, sabe? Mas algumas medidas, algumas atitudes aí, elas vêm para mostrar o quê, né? Que, se tem academia ao ar livre, é para usar, né? Fazer caminhada, fazer exercício físico ao ar livre é de graça, né? Não precisa ir numa academia para se exercitar, né? A pessoa tem que ter vontade e tem que ter o quê? Uma coisa que eu falo sempre, ela tem que ter persistência, tem que se organizar e aquilo tem que ser prioridade. Então, o exercício físico sempre está relacionado com vida saudável, tá? E a insegurança está aqui, ó. Aqui já aumentou, né, gente? Nós estamos com 60% de homens e 55% de mulheres brasileiras acima do peso, tá? E 80% é sedentária. Aqui já posso também botar que é mais. Eu não vou nem esperar o IBGE fazer isso aí, né? Cada vez aumenta mais a quantidade de pessoas sedentárias. Outra questão que nos limita, a questão da publicidade de alimentos. Eu vi que desde 2018 para cá isso está diminuindo, mas isso aqui foi, assim, uma briga de insistência do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com, então, essas 5 grandes empresas, né? Para desvincular da televisão esses alimentos que não são alimentos, né? Que são umas porcaria, né? Produto industrializado, não tem nada nutricionalmente falando de decente naquilo, e a propaganda, né, sendo utilizada de forma totalmente equivocada, mentindo, para não dizer outras coisas, mentindo para as crianças e para os pais, para as famílias, né, falando uma coisa que não é verdade de alimentos infantis, né? Destes, 99% com baixa diversidade de alimentos, produto industrializado, pobre em fruta e verdura, rico em gordura e sal e açúcar, né? Uma porcaria sendo vendida na televisão como algo bom,
né? E aí, pior ainda, utilizando que personagens infantis que as crianças gostam e que elas sempre vão relacionar com algo bom, né? Então é aquela coisa assim, iogurte da Frozen, não sei o que, de não sei do que, né? Tirar essas propagandas, né? E isso eu vi que tá realmente acontecendo, né? A propaganda na TV relacionada com personagem infantil e com um produto inadequado, né? Tirando da televisão isso, nós já resolvemos grande parte do problema. Se a família, né, quer ir lá comprar o iogurte da Frozen, bbb, ela vai lá e compra, mas na TV isso não está mais aparecendo. E aí a segurança, né? Quanto mais a gente incentivar isso, né? Quanto mais isso acontecer, quanto mais as crianças fizerem parte das escolhas, né, dos alimentos dentro da família, melhor vai ser para ela, né? Por quê? 1/3 das crianças de 4 a 9 anos está acima do peso e está com problema de pressão alta, de diabetes, né, de colesterol elevado, né? Imaginem vocês, se isso começa ali na primeira infância, e se isso não é resolvido, corrigido, trabalhado, como é que vai ser um adolescente, depois como é que vai ser um adulto, tá? E isso é problema de saúde pública, isso é problema de falta de política pública, né, nessa questão alimentar. É falta de todo um mecanismo, uma engrenagem ter que funcionar corretamente. E onde é que vai estourar isso? No Sistema Único de Saúde. E aí, então, para a gente ir finalizando, né, a segurança alimentar e a soberania, ela está atrelada aqui à biodiversidade e o manejo sustentável, né, que é uma das principais garantias de soberania e segurança alimentar e nutricional. Mas daí nós entramos aqui, né, aqui eu estou falando das empresas agora, né, de sementes do mundo que tem o quê? 67% do controle de mercado, né, e elas estão aqui. Então, nós temos monopólio empresarial para a produção de sementes, nós temos monopólio empresarial da indústria de alimentos, né? E daí nós temos nós aí para tentar mudar isso, tá? Que daí, então, é um alimento seguro, né? O que é esse alimento seguro? Ele tem que ser seguro para essa criança aqui se alimentar e não ter problema, né? Tem que ser seguro para esse senhor aqui idoso, né, se alimentar e não ter problema. Para essa pessoa aqui de meia idade se alimentar e não ter problema. Agora, o conceito de alimento seguro é que ele tenha que ser um alimento seguro do ponto de vista biológico, microbiologia daí, né, sem contaminação microbiológica, sem contaminação química e sem contaminação física, né? Então, sem contaminação química é o quê? Sem veneno, sem aditivo químico maléfico ou ser utilizado em doses acima do permitido, né? Isso tudo já existem estudos toxicológicos que garantem que utilizar sal de cura até tantos ppm, né, é seguro, não vai prejudicar. Utilizar conservante nessa dosagem não vai prejudicar, né? Então, é seguir as leis, seguir as normas, né? Seguir as normativas para cada tipo de alimento. E para garantir esse alimento seguro, então, o que nós temos que ter? Boas práticas, né? Na produção, boas práticas na fabricação de alimentos e boas práticas no preparo de alimentos, né? Então, como eu falei para vocês, é algo que tem que funcionar bem do campo à mesa, né? Para quando a gente se alimentar, né? A gente possa, então, além de
nos abastecer de calorias, uma alimentação, ela traga para nós os componentes biologicamente ativos, que nós tenhamos o quê? Uma alimentação que nos traga nutrientes, que nos traga saúde através do quê? Dos compostos bioativos, que são as vitaminas, que são as fibras, que são os minerais, né, que são as proteínas e a própria gordura, né? Nós não vivemos também sem gordura, nós não vivemos sem proteína, nós não vivemos sem carboidratos, né? Tudo isso precisa vir junto, né? Então, a mesma figura lá do início, né? Os alimentos de qualidade no campo e na cidade, a diversidade e a qualidade dos alimentos. E daí, do ponto de vista nutricional, posso falar para vocês que um prato de comida, para ser saudável nutricionalmente falando, ele precisa ser colorido. Quanto mais colorido ele for, mais saudável estará sendo a tua alimentação. Além disso, quanto mais frutas você ingerir no teu cardápio durante um dia, toda semana, mais saudável será a tua alimentação. E é isso então, gente. Nós vamos continuar falando bastante as questões nutricionais também, junto, né? Porque elas são muito importantes. Vocês têm alguma pergunta? O Edson e o Douglas estão com o microfone aberto, querem falar? Então, gente, assim, vai ser uma disciplina bem dinâmica, eu vou solicitar várias atividades práticas, assim, para vocês, para a gente construir aí um conhecimento bem dinâmico, tá? Eu vou colocar lá no ambiente do Moodle, então, já um estudo de caso, assim, são dois exemplos práticos aí para vocês irem pensando essa semana e ajudarem a responder, a resolver isso, tá? Eu vou solicitar para vocês também já que vocês escolham alimentos industrializados que vocês aí durante essa semana vão consumir na casa de vocês e que vocês guardem, tá, as embalagens desses alimentos, e aí vamos ter bastante sinceridade aí no que vocês vão fazer, tá? Vocês vão guardar as embalagens das bolachinhas recheadas que vocês forem comer, ou os filhos, ou a família, salgadinhos, massa alimentícia, bolacha Maria, iogurte, o que vocês forem tomar aí de refrigerantes, de drink, de tangue, do que a família consumir durante uma semana. Então, hoje é segunda, vocês vão guardar essas embalagens durante essa semana. E aí, vocês eu vou colocar um exemplo lá, vocês vão confeccionar um cartaz, tá? Pode ser numa cartolina, pode ser num papel pardo, no que vocês tiverem em casa. Podem juntar a folha A4 também, fazer um tamanho de uma cartolina. E ali vocês vão colar essas embalagens, e do lado das embalagens vocês vão medir, então, né? Vocês vão olhar lá no rótulo nutricional a quantidade de açúcar e a quantidade de sal que tem nesses produtos. E vocês vão pesar isso, fazer uns saquinhos e vão colar do lado das embalagens, tá?
E o percentual de gordura vocês vão escrever, porque não tem como a gente colocar a gordura num saquinho e colar lá no cartaz, que não, isso vai descolar e vai cair, né? Então, vocês vão colar quanto de sal e quanto de açúcar tem esses produtos industrializados, e embaixo vão colocar de canetão, assim, o percentual de gordura. E aí, isso vocês vão tirar uma foto e vão mandar para mim. A Lucila hoje está criando um grupo de WhatsApp. E essas fotos nós vamos colocar aí depois no ambiente da disciplina, tá? São um exercício bem importante para vocês verificarem o quanto vocês consomem, a família consome, e o quanto de sal e açúcar que está aí nos produtos que vocês não imaginam que esteja. Tá? Porque às vezes a gente controla aqui a quantidade de sal e açúcar na alimentação, no preparo, e essas outras coisas que a gente consome num dia, numa semana, elas vão passando despercebidas, tá? Pode falar, Milena. Prof, quantas embalagens mais ou menos que a senhora quer que nos coloquemos? Aí não vou estabelecer, assim, um mínimo, né? É o que vocês consumirem e couber, assim, porque vocês vão ver que muitas coisas, elas são semelhantes, tá? Uhum. E aí vocês vão ter que escolher uma ou outra da mesma família alimentar ali, né? Certo. Muito obrigada. Tá. Essa atividade, professora, é para a semana que vem, então? Isso. Tá? Porque vocês vão ter essa semana para juntar, e daí no cartaz, esse vocês podem fazer aí com até... É bom, Edson, colocar, sabe, a família para ajudar, a esposa, os filhos, né, quem já tem família, e quem mora com os pais ainda, chamar todo mundo, fazer esse trabalho em família e discutir, ó, a quantidade de coisas, né, que nós estamos consumindo e que tem tanto sal, tanto açúcar, tanta gordura, né, que no final das contas nos fazem mal, né. É bem interessante isso. Vocês vão ver que Mas vai dar muito vai ser difícil, professora, porque quase nós não comemos esse tipo de coisa. Então melhor ainda, aí você já está num processo alimentar bem correto, Edson. Era exatamente essa questão que eu ia perguntar. Aqui em casa nós temos o costume de tentar evitar ao máximo essa questão dos produtos industrializados, né? Daí não teria problema de ter uma baixa quantidade. Não, e daí até, Eduardo, assim, comprem algumas coisas, assim, só para fazer o trabalho, né? Compra um salgadinho, compra um tangue, compra alguma... para você ver do que você está se livrando, não comprando e não consumindo, tá? Certo. Certo. Mais alguém tem alguma questão? Então tá, gente, o grupo do WhatsApp já está sendo construído, agradeço a presença de vocês na aula, a participação, que vocês tenham um excelente início aí de semestre, uma excelente semana, procurem ir fazendo sempre as atividades e levando a coisa bem, né, fazendo as tarefas para não acumular atividades, eu sei que vocês vão fazer inúmeras disciplinas aí, mas vocês dão conta, mais um semestre e vai dar tudo certo, tá bem? Um abraço, então, e até a nossa próxima aula. Tchauzinho. Tchau.